economia dos Estados Unidos criou 911 mil empregos a menos nos 12 meses até março, a menos do que o que era estimado anteriormente. O anúncio sugere, inclusive, que o crescimento do emprego já estava estagnado antes das tarifas agressivas de Donald Trump sobre as importações. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o economista-chefe da Nomad, o Danilo Igliori, que já está aqui comigo. Danilo, bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Danilo, criação de vagas de trabalho dos Estados Unidos até março sendo revisada para baixo e de forma bem significativa, né? O que essa revisão revela para a gente sobre essa real força da economia americana? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem nessa desaceleração do mercado de trabalho, a gente ainda tem uma atividade econômica bastante resistente, resiliente ali nos Estados Unidos. E que recado isso também passa para o próprio governo americano, né? Dado que, diante do anúncio que a gente teve do payroll na semana passada, a gente teve a Casa Branca dizendo que já esperava, né, de forma mais rápida possível a revisão dos dados, né, e que a revisão deveria melhorar esses números. Então, quais recados que a gente pode tirar dessas revisões do dado de emprego? Legal, vamos lá. Eu acho que, sim, a primeira coisa, né, é reconhecer que tem uma dificuldade adicional nas estatísticas, né, nesse período pós-pandêmico, né? Tem coisas acontecendo na economia que a gente ainda não consegue entender no detalhe e que tem gerado um pouco mais de dificuldade, né, para a gente capturar os nossos instrumentos tradicionais aí de mensuração, né? Isso vale para as pesquisas eleitorais por outros motivos, mas vale também para as estatísticas mais tradicionais. Então, independente do número absoluto, né, o percentual do total do payroll, que foi cerca de 0,6, se eu não me engano, é um pouco acima do tradicional, né? O normal, essas revisões são normais, da pandemia para cá, acho que só com exceção de 22, as revisões sempre foram para baixo, mas o percentual, né, da revisão em relação ao total gerado de emprego foi maior, né? Então, essa é uma primeira mensagem. A segunda vai na direção do que você falou, né? Então, fica evidente que estava ocorrendo já no ano passado uma desaceleração no mercado de trabalho mais expressiva do que a gente imaginava, acompanhando os dados de alta frequência, né? Então, muito possivelmente, em algum dos meses do verão do ano passado, inclusive deve ter tido destruição líquida de vagas, né, em vez de criação. Agora, indo para as implicações disso, né, eu acredito que, embora, sim, reforce a mensagem de que o mercado de trabalho está mais fraco e bota um adicional nessa história, né, de que uma parte disso não tem necessariamente a ver com as políticas do novo governo, a grande implicação ninguém duvida que semana que vem a gente vai ter um corte de juros, né? E agora o debate está em torno de qual o tamanho desse corte para dar a largada no novo ciclo de afrouxamento monetário. Tem uma ampla, quase que unanimidade, uma ampla maioria, quase que unanimidade em torno do corte de 0,25, né? Mas já tem pessoas, e vem crescendo o número de gente achando que pode vir 0,50. Para calibrar isso, eu diria que não vai ser nem tanto uma análise mais detalhada desse mercado de trabalho agora, mas sim os dados de inflação que saem hoje, né, indicador de atacado, e amanhã o indicador de consumo. Você já deixou o gancho aqui justo para o que seria a minha próxima pergunta para ti, Danilo, que era justamente o quanto que isso, né, poderia impactar nesse ritmo de cortes de juros pelo Federal Reserve, porque depois que a gente teve, né, a desaceleração do período na semana passada, a gente já viu, né, a curva de juros lá nos Estados Unidos começando a precificar um corte até maior para esse mês de setembro, ou seja, portanto, não deixando nenhuma dúvida de que o Federal Reserve já começa a cortar juros agora, né? E aí o questionamento fica para quantos cortes? A qual magnitude, né? Então, portanto, na tua visão, somente os dados do mercado de trabalho não são suficientes para ditar essa velocidade do afrouxamento monetário americano? Olha, eu acredito que não, porque a gente tem muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que é difícil a gente separar e identificar o que de fato está motivando os movimentos dos indicadores, né? O que eu estou falando? A gente tem, né, e aí os números dessa revisão que a gente está discutindo
vão nessa direção. A gente tem um período muito longo, né, de juros altíssimos nos Estados Unidos, né, já há mais de 2 anos, ou em torno de 2 anos, num contexto em que a economia tinha sido muito impactada pelo fenômeno da pandemia, né? Então, assim, os analistas e agentes de mercado tiveram muita dificuldade de lidar com o que aconteceria com a economia americana num contexto de juros tão altos por tanto tempo, né? O proverbial high for long, como a gente estava dizendo. Vamos lembrar que muita gente perdeu dinheiro apostando que uma recessão viria já em 23, né? E o que acabou não se materializando. Joga para 25, né? A gente tem todas as novidades, entre aspas, aí da nova administração, que elevaram muito a barra da incerteza, com impacto potencial no investimento, coisa que a gente capturou muito mais lá no soft data, né? Nos indicadores de confiança, e por outro lado, todos os impactos potenciais das tarifas também, né? Então, se a gente coloca tudo isso junto, fica difícil de entender exatamente o que está acontecendo, né? Então, por que que eu digo que os dados de inflação vão ser muito importantes? Porque se tiver dados de inflação mais fracos, né, hoje e amanhã, isso certamente vai dar um sinal de que eu tenho algo que vem muito mais de trás em termos de enfraquecimento de mercado de trabalho e talvez tenha que acelerar de fato o corte de juros. Agora, se tiver um repique inflacionário, né, é, aí o Fed vai provavelmente ir mais de uma forma mais moderada, né? Vamos lembrar, olhando para os últimos indicadores de PPI atacado e CPI varejo, e se você quiser colocar o PCE também aí na história, o que a gente tem até agora é os indicadores de varejo bastante resilientes, estão nem subindo e nem descendo. Lembrando que o PCE, que é o guia do Fed, continua, né, persistentemente acima da meta. Mas a gente teve uma novidade no indicador de atacado, que no mês, na última leitura, leitura de julho, eh, deu uma subidinha a mais do que o esperado. Então, acho que as leituras de inflação de hoje e de amanhã vão ajudar o Fed a calibrar o primeiro corte e também o que vem depois. Acho que tem uma grande discussão, claro, de ver como é que o ciclo se inicia, né, porque isso carrega um simbolismo forte com relação à visão do Fed, né, em cima do seu duplo mandato, mas eu diria que a maior atenção agora vai além disso, porque a gente quer saber até quanto pode cortar o Fed e com que velocidade. Pois é, o até quanto e principalmente pensando que nessas revisões, como foi destacado, né, Danilo, a gente não tem ainda uma captura de efeito das tarifas americanas, né? Não só das tarifas americanas, eu iria um pouco além do que isso, porque se a gente fala de mercado de trabalho, existe um impacto muito grande já, pelo menos no consenso, né, de economistas, das políticas imigratórias do atual governo americano em cima do mercado de trabalho. Ou seja, portanto, são informações que, pelo que consta até o momento, não conseguiram ainda ser capturadas nessas revisões. A gente pode ter um efeito ainda maior, então, portanto, nessa desaceleração do setor, na tua visão? Certamente pode, né? Você tem razão. Assim, os principais impactos das medidas da nova administração, seja na frente tarifária, seja na frente de maior restrição no mercado de trabalho por conta dos imigrantes, tem um potencial bem considerável de impactar, sim, a economia, além do que a gente está vendo, né? E aí eu reforço a história, porque assim, com esses dois conjuntos de medidas, seja você, né, dificultar a chegada ou até aumentar a deportação de imigrantes, como os choques tarifários, são dois choques que inicialmente impactam a oferta, né, na economia, né? Uma do lado do mercado de trabalho e outra do lado do mercado dos produtos. Portanto, são conjuntos de medidas que, ao mesmo tempo, pressionam a atividade para baixo e pressionam a inflação para cima, né? Gerando aquele temido quadro, potencialmente, aí de uma estagflação. É isso que coloca muita dificuldade, né, para a autoridade monetária calibrar suas medidas. Então, se esse quadro se configurar, e pode ser que se configure, a gente vai ter
que olhar com muito mais detalhe aí a cada sinal emitido pelas autoridades monetárias. E, Danilo, o que você espera de reação dos mercados em relação a essas revisões, né, e de cenário do mercado de trabalho cada vez mais fraco lá nos Estados Unidos? Eu te pergunto sobre isso porque não seria a primeira vez, né? A gente já viu acontecer de vir para as discussões, isso sair de discussão, voltar para a discussão a questão de um default americano, ou seja, portanto, da gente ter uma estagnação realmente da economia americana. Você acha que esse tipo de revisão constante, esse impacto, essa desaceleração do mercado de trabalho pode novamente colocar em foco, né, em roda de discussão, essa questão de uma paralisação mesmo da economia americana? Olha, eu acho que assim, tá crescendo, né, como um cenário provável, uma desaceleração importante, né, deixando a dúvida se vai vir acompanhado ou não por um repique inflacionário mais importante, né? Agora, olhando para os mercados, é muito interessante ver o que está acontecendo, porque a gente tem, né, se você pegar os indicadores de bolsa, o que está acontecendo na bolsa, você ainda tem até uma certa euforia, né, acontecendo, mesmo com todas as incertezas, mesmo com todas as preocupações, mesmo após os dados de mercado de trabalho que a gente está comentando aqui, o que a gente vê é uma enorme resiliência dos indicadores que capturam aí movimentos nas bolsas, né, nos Estados Unidos. Por trás disso, todo mundo já sabe, tem o fenômeno, né, da inteligência artificial e do crescimento das chamadas Big Techs, né? Então tem muita discussão em torno disso. Mas, de qualquer forma, a gente não vê, né, toda essa discussão macro aparecendo de uma forma mais importante nas bolsas. Nem nas bolsas, eu diria, nem nos títulos públicos. Títulos públicos um pouco mais a risco, vamos dizer assim, mas você não teve grandes deslocamentos, né, levando em consideração todo o contexto de incerteza macro. O que a gente tem visto, né, que captura de alguma forma, né, esse novo contexto é uma perda de valor do dólar, né? Então, o dólar teve uma desvalorização bastante importante ao longo deste ano e um aumento do valor do ouro, né? Então, são os dois, vamos dizer assim, ativos que estão de alguma forma capturando todas essas preocupações. Essa situação pode piorar com um cenário de estagflação ou próximo disso? Eu acredito que sim, né? Tem bastante turbulência contratada aí para o curto prazo. Agora, tudo indica que o Fed vai começar a cortar juros e corte de juros sempre anima a, a economia. Vai ficar sobrando aí a questão das tarifas e ver como é que o quanto que as tarifas de fato vão pressionar a inflação, atrapalhando aí a tarefa do Fed de reanimar a economia. Perfeito, Danilo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o economista-chefe da Nomad, o Danilo Igliori. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma ótima quarta-feira para você. Joia, Débora, obrigado pela oportunidade e bom dia para vocês. Até mais.